much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Depois desse vídeo, você entenderá pelo menos um pouco o quão importante Zico foi para o Flamengo, para o Brasil e para o futebol mundial. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que um dos maiores da história. Com vocês, o grande Zico. All of the pain seems to follow, like a shadow dark and cold to the touch. Arthur Antunes Coimbra nasceu em 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro, Brasil. Seu pai foi quem começou com a paixão ao Flamengo. Depois de cada filho que nascia, ele presenteava com uma camisa do Flamengo. E desde muito cedo ele viveu no mundo do futebol. Isso porque 2 de seus irmãos eram jogadores profissionais do América. Como todo garoto que ama futebol, ele sempre jogava nas ruas, nos campinhos de terra, mesmo sem chuteira, sem camisa, bastava apenas uma bola que a diversão era garantida. E mesmo sendo pequeno, criança, quando ele começou a jogar futebol, ele já chamava a atenção de quem o via. Muitos vinham até de outros lugares para ver o pequeno Zico jogar. Neste tempo, Zico e os irmãos dele, mais o pai dele, formaram um time. E mesmo Zico sendo mais baixinho e magrinho, ele era o que mais se destacava. Quando Zico tinha apenas 13 anos, em 1966, o jornalista Celso Garcia, que tinha influência dentro do Flamengo, viu a habilidade do menino Zico e decidiu levar o garoto ao Flamengo. Assim, fazendo a festa da família de Zico. Mas o físico de Zico não agradava o Flamengo. Aos 14 anos, Zico tinha apenas 1,55 m e pesava apenas 37 quilos. O irmão de Zico, Edu, que jogava no América, ele jogava muita bola, mas também era franzino como o Zico. E o pessoal do Flamengo achou que o Zico iria seguir o mesmo rumo do irmão, justamente porque o irmão dele, apesar de ter jogado muita bola, nunca conseguiu ir para um time grande e nunca conseguiu ir para a seleção brasileira. Vendo isso, o pequeno Zico teve que fazer um tratamento para melhorar o seu físico. E isso obviamente envolveu muitos sacrifícios. Ele tomava injeções de hormônios, fazia uma super alimentação, muita musculação, ele não jogava jogos, apenas treinava. E tudo isso para um menino de apenas 14 anos era realmente muito difícil. Mas os sacrifícios tiveram resultados. Quando o Zico tinha apenas 17 anos em 1970, ele já tinha ganhado 11 centímetros de altura e estava com 16 quilos a mais. E com certeza estava pronto para ser um profissional. E isso aconteceu em 1971, aos 18 anos. Neste ano, Zico fez sua estreia no profissional do Flamengo. Nesse ano, o Flamengo passou o ano sem títulos e Zico jogou 17 jogos e fez 2 gols. Neste ano também o Zico participou do pré-olímpico, inclusive ele fez o gol que classificou o Brasil para as Olimpíadas de 1972. Zico era titular absoluto do time pré-olímpico. Porém, na temporada de 1972, o Zagallo virou técnico do Flamengo e achou que o Zico tinha sido lançado prematuramente. Assim, o Zagallo descartou o Zico, deixando ele sem jogar e sem treinar pelo Flamengo. E o técnico da seleção pré-olímpica soube disso, soube que o Zico não estava jogando. Assim, o técnico do pré-olímpico disse que se o Zico continuasse assim sem jogar, ele ficaria fora das Olimpíadas de 72. Aí o que aconteceu? Ao invés do Zico ficar no profissional do Flamengo sem jogar, o Zico preferiu ir para os Júniors do Flamengo. Assim, ele não ficaria sem jogar. Mas mesmo assim, tudo isso não adiantou e o Zico não foi convocado para jogar as Olimpíadas. Isso foi uma grande decepção para o Zico, tão grande que ele pensou até em desistir de jogar futebol. Ele ficou 10 dias sem aparecer no Flamengo. Nesse ano, o Zico conquistou o Campeonato Carioca Juvenil, no qual também foi o artilheiro daquela competição. Pelo profissional, o Zico jogou apenas 8 partidas naquele ano.
Em 1973, Zico retorna ao profissional do Flamengo, mas ainda frequentando o banco de reservas. Nesse ano, junto com o Flamengo, conquista seu primeiro título como profissional, conquista a Taça Guanabara. E Zico fecha o ano jogando 52 partidas, fazendo 13 gols, mostrando que era um jogador de futuro. E 1974 foi um ano importantíssimo para o Zico, justamente porque foi o ano em que ele ganhou a titularidade no time e também foi o ano em que ele vestiu a camisa 10 do Flamengo pela primeira vez. Inclusive, desde então, ele nunca mais largou a camisa 10. Neste ano, Zico e Flamengo conquistam o Campeonato Carioca, no qual o Zico foi o melhor jogador do campeonato. Nesse ano também, Zico ganhou a bola de prata do Brasileirão e a bola de ouro, ou seja, ele foi o melhor meia do campeonato e também foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele fechou o ano com 64 partidas disputadas e 49 gols feitos. Em 1975, o Flamengo passa o ano sem títulos, porém, Zico continua se destacando individualmente. Nesse ano, ele foi o artilheiro da Taça Guanabara e o artilheiro do Campeonato Carioca. E recebeu novamente a bola de prata do Brasileirão, ou seja, foi eleito novamente o melhor meia do Campeonato Brasileiro. E fechou a temporada de 1975 jogando 76 jogos com 51 gols marcados. Em 1976 foi o ano em que Zico teve um dos seus piores momentos como profissional. Foi justamente na final da Taça Guanabara contra o Vasco. O jogo terminou 1 para o Flamengo e 1 para o Vasco, e obviamente a partida foi para os pênaltis. Zico era o quinto batedor. Quando o Zico foi bater, estava 4-3 para o Flamengo, ou seja, se o Zico fizesse, o Flamengo era campeão. Mas o Zico perdeu o pênalti e nos pênaltis seguintes o Flamengo perdeu o título para o Vasco. E aí o Zico sentiu pela primeira vez o que é ser xingado pela torcida. O Vasco é campeão da Taça Guanabara. O Vasco é campeão do primeiro turno. Porém, esse ano não foram somente derrotas. Nesse ano, Zico fez sua estreia na seleção brasileira e pela seleção brasileira conquistou o torneio bicentenário dos Estados Unidos, sendo seu primeiro título pela seleção brasileira. Nesse ano, Zico jogou 72 partidas e fez 56 gols. Em 1977, Flamengo e Zico passam novamente o ano sem títulos, porém Zico continua voando. Terminou o Campeonato Carioca sendo artilheiro novamente e também foi o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo. E novamente recebeu o prêmio Bola de Prata do Brasileirão. Também foi eleito o melhor jogador das Américas. E terminou o ano com 45 partidas disputadas e 39 gols feitos. Em 1978, Flamengo e Zico conquistam a Taça Rio e a Taça Guanabara, se tornando campeão carioca daquele ano. E Zico terminou o Campeonato Carioca sendo artilheiro do campeonato mais uma vez. E eis que chega, meus amigos, a primeira Copa de Zico na carreira. Zico, aos 25 anos, era uma grande esperança para o Brasil, justamente por tudo que vinha fazendo jogando pelo Flamengo. O Brasil naquela Copa não foi muito mal, tanto que naquela Copa o Brasil passou a Copa inteira sem perder um jogo sequer. Porém, o regulamento da Copa antigamente era diferente e o Brasil não conseguiu conquistar o título, ficando apenas em terceiro lugar na Copa. Nesse ano, Zico jogou 34 jogos e fez 26 gols.
Em 1979, conquista novamente a Taça Guanabara, sendo o artilheiro, e conquista também o Campeonato Carioca. E termina o ano tendo uma marca realmente incrível. Foram 70 partidas disputadas e 81 gols feitos. Em 1980, Zico e Flamengo conquistam de forma invicta o tricampeonato da Taça Guanabara. Também nesse ano, Zico conquista pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro por 3-2. Além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro, ele foi também o artilheiro daquela competição. Ele fechou o ano com 53 partidas e 47 gols feitos. E 1981 se torna um ano mágico para Zico. Foi o ano mais vencedor de Zico na carreira. Pela seleção brasileira, o Brasil e o mundo aplaudem a magia daquela seleção que para muitos foi uma das melhores de todos os tempos. E Zico terminou as eliminatórias que classificou o Brasil para a Copa do ano seguinte como artilheiro. E pelo Flamengo, com certeza, foi um ano impecável. Conquistou pela 4ª vez a Taça Guanabara e também conquistou o Campeonato Carioca. E nesse ano o Flamengo consegue chegar à final da Taça Libertadores da América, enfrentando o Cobreloa do Chile. Aquele jogo foi marcado pela violência do time chileno. A violência era tanta que teve um momento em que um dos defensores do time chileno entrou no campo com uma pedra na mão. Foram 3 jogos que decidiram o título. O primeiro jogo o Flamengo ganhou, o segundo jogo o Cobreloa ganhou com toda a violência. E o terceiro jogo era o que decidiria tudo. E aí o Flamengo entrou em campo com o objetivo de apenas jogar futebol e não cair na malandragem do time chileno. E nesse último jogo o Zico foi realmente decisivo. O jogo terminou 2 para o Flamengo, 0 para o time chileno e os 2 gols foram marcados por Zico. E aquela foi uma das vitórias em que o Zico comemorou mais do que qualquer outro título, justamente porque realmente foi uma guerra dentro de campo e o futebol se saiu vencedor. Aí, no final de 1981, veio o título mais importante de Zico e Flamengo até hoje. Foi, obviamente, o Mundial de Clubes que ocorreu no Japão. E a partida foi Flamengo e Liverpool. E o resultado foi: Flamengo engoliu o Liverpool. Já no primeiro tempo, o Flamengo matou a partida, fazendo 3 para o Flamengo, 0 para o Liverpool. Assim, o Zico e Flamengo conquistam o grande Mundial de Clubes. E além de ter conquistado o título, Zico terminou sendo eleito o melhor jogador da partida. Também nesse ano, Zico foi eleito o melhor jogador das Américas. E meus amigos, veja o tamanho que Zico foi. Neste ano, Zico foi eleito o melhor jogador do planeta. Neste ano, Zico jogou 58 partidas e fez 45 gols. Em 1982, Zico conquista no começo do ano pela 5ª vez seguida a Taça Guanabara, terminando também a competição como artilheiro. Aí, meus amigos, vem a segunda Copa de Zico na carreira. O time do Brasil, de longe, era o melhor time daquela Copa. Eles jogaram um futebol realmente mágico. Porém, na segunda fase da Copa contra a Itália, tudo deu certo para os italianos. O Brasil perdeu para a Itália por 3-2 e o impossível para muitos aconteceu. O Brasil dá adeus à Copa da Espanha.
Nessa Copa, o Zico foi o melhor camisa 10 da competição, também foi eleito o terceiro melhor jogador da Copa. Voltando a jogar pelo Flamengo, Zico termina o ano conquistando pela segunda vez na carreira o grande Campeonato Brasileiro. E Zico, nesse brasileiro, foi realmente impecável. Ele terminou sendo o artilheiro da competição, o melhor camisa 10, ou seja, o melhor meia, e também o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E terminou o ano com 56 partidas jogadas e 45 gols feitos. Em 1983, Zico continua sendo genial. Ele conquista com o Flamengo pela terceira vez o grande Campeonato Brasileiro. E termina o ano, meus amigos, veja a grandeza de Zico. Terminando o ano sendo eleito pela segunda vez na carreira o melhor jogador do planeta. Aí, no final de 1983, a Udinese da Itália consegue um milagre, consegue tirar Zico do Flamengo. E isso obviamente surpreendeu a todos, porque obviamente a Udinese não é um dos grandes da Itália. Mesmo assim, conseguiu comprar Zico. A Udinese pagou cerca de 4 milhões de dólares. Você imagina essa grana em 1983. Realmente era muita, mas muita grana. O dinheiro era tanto que o governo italiano chegou até a suspender a compra de Zico. Porém, tudo deu certo e o Zico finalmente foi contratado pela Udinese. E a festa que a Udinese fez quando o Zico chegou mostra quão grande era Zico. Na primeira temporada, pela Udinese 83-84, Zico não decepciona. A Udinese termina em nono no campeonato italiano e Zico, em 24 partidas, fez 19 gols, terminando apenas um gol atrás da artilharia do campeonato. Zico, nessa primeira temporada, sem dúvidas, foi o melhor jogador do time naquela temporada. Ele terminou a temporada jogando 33 partidas com 24 gols marcados. Na temporada 84-85, Zico sofre com lesões e joga muito pouco. Nessa temporada foram apenas 20 partidas e 6 gols feitos. Zico também, nesse tempo, ele teve problema com a justiça italiana, justamente porque a justiça italiana estava acusando o Zico de não estar pagando corretamente os seus impostos. Assim, Zico, depois de 2 temporadas pela Udinese, decide encerrar o contrato e voltar ao Flamengo em 1985. Pela Udinese, Zico jogou 53 partidas e fez 30 gols. No Flamengo, em 1985, ele voltou com um grande objetivo: jogar em alto nível para se preparar para a Copa de 1986. Assim, no começo do ano, Zico conquista a Taça Rio com o Flamengo. Porém, em 1985 aconteceu um divisor de águas na carreira de Zico. Em agosto de 1985, em um jogo contra o Bangu, Zico sofre uma entrada criminosa do zagueiro do Bangu, obrigando o jogador a ficar parado por muito e muito tempo. Desde então, o Zico nunca mais conseguiu sarar completamente o joelho, ou seja, isso afetou obviamente o seu rendimento em campo. Nesse ano, Zico jogou apenas 13 partidas e fez 7 gols.
Mas Zico não desiste e volta a jogar pelo Flamengo em fevereiro de 1986 para a fase final do Campeonato Carioca e consegue conquistar com o time aquele Campeonato Carioca. Deixa para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto entre dois homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gol do Flamengo! Além de ter participado também da conquista da Taça Rio. Parando, autoriza Luiz Carlos Félix, partiu Zico de pé direito, é gol! Golaço de Zico! Porém, as dores no joelho ainda continuam, afetando assim também a Copa do Mundo. Mas o que aconteceu? O Brasil ir para a Copa sem o Zico realmente seria muito prejudicial. Assim, o Zico resolveu, juntamente com o Brasil, aguentar a dor no joelho e se preparou para a Copa mesmo assim. E aí, ele foi para a Copa em 1986. A terceira Copa de sua carreira não foi realmente uma experiência muito boa. Com todos os problemas no joelho, o técnico do Brasil, Tele Santana, deixa o Zico em todos os jogos no banco de reservas, limitando o Zico a entrar somente no final das partidas da Copa. E eis que vem o jogo contra a França. O Brasil não estava jogando mal, o jogo estava parelho realmente, tanto que o jogo estava um para a França e um para o Brasil. E obviamente a torcida pedia muito o Zico. Enfim, o Tele Santana coloca o Zico no segundo tempo. A primeira bola que o Zico recebe, ele já dá um passe magistral e em seguida o juiz marca um pênalti. Enfim, pênalti para o Brasil e Zico era o batedor oficial. Assim, ele vai para a bola, bate o pênalti, mas bate mal o pênalti e o goleiro pega. Assim, o jogo prossegue e vai para os pênaltis. Zico é um dos batedores e cobra o dele e dessa vez ele faz. Mas Sócrates e Júlio César erram as cobranças para o Brasil e novamente Zico sai infeliz em uma Copa. Dessa vez foi muito mais doloroso porque era a última Copa de Zico na carreira. Depois da Copa, Zico opera o joelho mais 2 vezes sem nunca pensar em desistir. Nesse ano, Zico jogou apenas 10 jogos, marcando 4 gols. Zico ficou, depois da Copa, 1 ano parado. Ele voltou a jogar novamente na metade de 1987. E voltou muito bem. Voltou conquistando com o Flamengo a Copa União. Nesse ano, Zico jogou 18 partidas e fez 6 gols. Em 1988, Zico se aposenta da seleção brasileira, fazendo seu último jogo pela seleção no estádio da Udinese. Também o Zico, quando ele foi para a Udinese, foi declarado inocente daquelas acusações de fraude de impostos quando ele jogava pela Udinese. E nesse ano pelo Flamengo, Zico volta a conquistar novamente a Taça Guanabara. Zico jogou 26 jogos e marcou 6 gols. Em 1989, conquista novamente a Taça Guanabara, sendo o último título de Zico pelo Flamengo. Nesse ano, Zico jogou 33 jogos e fez 9 gols. E em 1990, com todos os problemas do joelho, se você percebeu os números, desde quando o Zico sofreu aquela lesão no joelho, ele não conseguiu mais manter o alto nível. E nesse ano, em 1990, o Zico decidiu se despedir do futebol e, obviamente, se despedir do Flamengo.
Em 19 anos vestindo a camisa do Flamengo, Zico jogou 732 partidas, fez 508 gols e conquistou nada menos, nada mais que 25 títulos pelo Flamengo, se tornando o maior jogador que já existiu na história do clube carioca. Porém, o Zico surpreendeu a todos voltando a jogar pelo Kashima Antlers para a disputa do campeonato japonês. Essa decisão do Zico foi feita justamente para promover e desenvolver o futebol japonês. No Kashima, Zico ficou até 1994 jogando 64 jogos com 45 gols marcados e 4 títulos conquistados. Zico fez realmente uma grande mudança no Japão e fez com que o futebol virasse uma verdadeira paixão aos japoneses. E finalmente, em 1994, aos 41 anos, Zico finalmente termina sua extraordinária carreira no futebol. Em toda a sua carreira pelos clubes, Zico jogou 849 partidas, fez 583 gols e conquistou 29 títulos. Pela seleção brasileira foram 89 partidas e 66 gols marcados. Eu fiquei 7 dias da minha vida estudando por completo a trajetória do Zico. Quando eu estava comendo, eu estava estudando. Quando eu estava dormindo, eu estava estudando. Quando eu estava indo dormir, eu estava estudando o Zico. Enfim, eu fiquei 7 dias por completo, meio que pirado em estudar o Zico. E eu consegui entender o que todo mundo fala. Eu consegui entender o porquê Zico é considerado um dos melhores jogadores que já existiu, apesar de não ter conquistado nenhuma Copa do Mundo. Eu espero muito que depois desse vídeo, você que está me assistindo tenha entendido pelo menos um pouco quão grande Zico foi. Mesmo se você não viu ele jogar, assim como eu, quando alguém falar que ele foi um dos melhores de todos os tempos, agora você entende o porquê. E para mim, depois que eu estudei tudo, depois que eu analisei tudo, detalhe a detalhe, ano a ano, com certeza, o Zico é um dos melhores jogadores que já existiu.